Está no ar mais um Pode Peregrinar, o primeiro podcast de peregrinação do Brasil. Gente, eu sou Evelyn Barros, missionária da Comunidade Obra de Maria, e eu tenho uma imensa alegria hoje de receber no Pode Peregrinar uma convidada muito especial. Minha mãe só chama ela de Fofurice. Olha, vocês já sabem quem é. Certamente você também sim, tem um carinho muito grande por ela, porque todas as manhãs ela está no ar na Canção Nova, trazendo a palavra de Deus junto do programa Sorrindo para a Vida. Eu recebo com muita alegria no Pode Peregrinar de hoje a Valdênia. Bem-vinda, Val! Ai, muitíssimo obrigada. Gostei dessa novidade, então já vou começar mandando abraço para sua mãe. Ela vai amar. Obrigada pelo convite, Evelyn. Val, queria começar já perguntando aqui, que novidade é essa? Que foto é essa? Olha, essa foto foi um presente de Deus na minha vida. Eu estou com a Jacinta Marta. Ela é sobrinha de 2 santos da nossa igreja. Olha só que bênção! Uau. Ela é sobrinha de Santa Jacinta e de São Francisco Martos. E eu tive a oportunidade de conhecê-la em nossa peregrinação. Gente, já deu para sentir que esse Pode Peregrinar de hoje está imperdível. Então, já fica ligado, porque hoje o podcast, o nosso Pode Peregrinar é com a Valdênia. Está comigo no Pode Peregrinar de hoje a Valdênia Vieira, que é membro da comunidade Canção Nova, e nós estávamos perguntando para ela aqui, ó, que foto era essa que apareceu aqui no nosso vídeo, na nossa TV. Val, conta pra gente. Olha, a peregrinação é, de fato, contempla o que promete, mais que viagens, encontro com Deus. A gente, quando vai peregrinar, e nós que buscamos essa espiritualidade, a gente sempre tem aquele desejo de ter uma relíquia de santo, alguma coisa assim. Essa é uma foto em frente à casa dos pastorinhos, e Deus, de uma forma muito inusitada, me visitou, me deu a oportunidade de conhecer a sobrinha de Jacinta e Francisco. O pai dela é João, falecido também, e a gente conversou um pouco, a dona Jacinta Marta, ela recebeu esse nome em homenagem à tia, e contando da experiência dela com os tios, de ouvir as histórias, mas, acima de tudo, da espiritualidade de Fátima. Eu achei bonito porque, obviamente, eu quis bater um papo com ela. Não, peraí, seus tios são santos, me conte como é que é isso, porque agora fica fácil, né? Porque a gente vai pedir intercessão, você fala, nós somos parentes, né? E aí ela começou a rir e tudo mais, ela falou assim, sim, eu sempre peço a intercessão dos meus tios, peço à Virgem Maria que roguem por mim, que roguem por Portugal, por toda a Europa. Aí ela olhou assim para mim, né, brasileira, então pelos brasileiros. Falei, muito bem. Mas ela disse assim, mas eu também entendi que eu também preciso trilhar esse caminho de santidade. Então, dona Jacinta Marta, muito consciente, está aí nessa casinha, e eu digo casinha porque é bem da vila ali, né, de Portugal, em frente à casa de Jacinta e Francisco, mas aí tem esses lugares de lembrancinhas, como a gente diz, para poder levar, presentear as pessoas, para se presentear, mas eu quis fazer esse registro, porque, como eu dizia, a gente sempre quer uma relíquia, não é, do santo, mas eu falei assim, que a relíquia é maior do que você ter junto de você um parente de um santo, né, para a gente perceber como a mensagem de Fátima é tão atual, que a gente literalmente pode tocar, não é? A gente pode apalpar, a gente sente ainda essa atmosfera da presença da Virgem Maria, da santidade dessas crianças que contagiam a todos nós, e que a gente pode, de fato, tocar nas pessoas que viveram esse fato que não é só espiritual, mas é um fato histórico do nosso século, da nossa contemporaneidade. Val, você, em conversas assim nos bastidores, você me disse que já tinha ido para Portugal uma outra vez, mas teve alguma diferença ir para Portugal, visitar o Santuário Nossa Senhora de Fátima em peregrinação? Tem essa diferença? Tem, sim. Eu já tive a oportunidade, no ano de 2011, eu fui a Fátima, fui a Portugal, fui a Lisboa e fui a Fátima. Foi muito rápido e eu tive esta oportunidade de rezar, de estar ali. É próprio do meu temperamento, quem me conhece um pouco sabe, eu brinco assim, que às vezes é mais fácil eu chorar de raiva do que de emoção, sabe? Mas eu fui
tomada de uma emoção que é, assim, inexplicável. Eu não tenho palavras. Eu poderia usar aqui alguns adjetivos, mas, de fato, não existe palavra dentro do meu vocabulário que explique a emoção de estar ali. Nessa peregrinação, eu tive a oportunidade de fazer aquele caminho dos valinhos, de rezar em cada ponto onde a Virgem Maria apareceu, onde o anjo da paz apareceu. Eu sou muito devota ao anjo da guarda. Então, dentre as minhas devoções, está a Virgem Maria, São José e os santos anjos. Então, estar naquele momento, estar naquele lugar, foi um encontro com Deus, um encontro com o meu anjo da guarda, com de fato, aquilo que é a minha espiritualidade, a minha forma de me relacionar com Deus. Então, foi fazendo toda uma diferença. E eu fiz um retiro, porque eu tive a oportunidade de me confessar no Santuário de Fátima, participar da Santa Missa, rezar o terço todos os dias na capelinha à noite. E é belíssimo, porque são pessoas de várias línguas e que vão rezando ali, que vão fazendo essa experiência com a Virgem Maria. Então, eu não tenho, de fato, eu gostaria, inclusive, de ter palavras que externassem a experiência que eu vivi nesta última peregrinação, porque é interessante isso. Esta foi a minha terceira viagem em peregrinação. E cada viagem é única. Não dá para falar assim, eu já fui, essa experiência eu já vivi. Então, é muito, muito, muito profundo aquilo que Deus faz. Porque um dia eu estava refletindo, falei, olha, Deus não deixa ninguém no prejuízo, né? Nosso Senhor, ele é um Deus de amor, não faz acepção de pessoas. Então, eu poderia dizer, eu vou viver essa experiência próxima a mim. Eu estou em Cachoeira Paulista, aqui eu tenho o Santuário Nacional de Aparecida. Eu sou Valdênia Aparecida. Meu nome é composto. Mas, quando Deus te tira de um lugar para nos colocar num lugar santo, de fato, existe uma realidade espiritual e sobrenatural na qual nós somos inseridos. Apesar de ser espiritual e sobrenatural, é ao mesmo tempo natural. Você está ali e só de você estar ali, você já é alcançado né? pela graça de Deus. Então, é exatamente isso. Então, de Portugal, eu vivi uma experiência assim, os peregrinos, nós vamos nos tornando família, e tem aquele momento que a gente pode escrever as cartas para colocar ali aos pés da Virgem de Fátima, por exemplo. E eu não escrevi minha carta. Falei, nossa senhora, agora vou ter que voltar. Aí me perguntaram assim, fui pegando a carta dos peregrinos, quem trouxe as cartinhas? Escreveu as cartinhas e eu mesma motivei. E chegou na hora, falei, meu Deus, deixei passar. E naquele momento, quando eu fui entregar as cartinhas, eu falei, Virgem Maria, a senhora sabe o que está escrito no meu coração. E eu quero colocar cada uma dessas palavras que estão cravadas no meu coração, que são esses pedidos mais intrínsecos da minha alma, eu quero apresentar à senhora. E quando fomos juntando ali e colocando, né, entregando para um dos responsáveis ali do santuário, que iria receber os nossos pedidos. Olha aí. É ali, olha, isso é do mesmo dia. As cartinhas vão para ali, gente. Meu Deus do céu, é emocionante. Para você que nunca, talvez, tenha ido a Fátima, ou você que já foi e não sabe onde colocar as cartinhas, você pode entregar, por exemplo, para um segurança que fica por trás da capelinha, né? Exatamente, a gente dá a volta lá no fundo, né? E também, se você quiser fazer alguma doação, algum tipo de coisa, nesse muro, vamos dizer assim, você pode colocar também. Então, a Val pegou todas as cartinhas do grupo, entregamos lá para o segurança. E aí, enfim, passou. Eu pensei que ele não ia nem notar ali, mas acho que ele olhou nos meus olhos e percebeu, acho que ela não trouxe, alguma coisa assim. Aí, num dado momento, ele virou e disse assim... Nossa Senhora, aquele sotaque português, né? Nossa Senhora vê teu coração. Nossa! Quando ele disse isso, para mim foi resposta. Porque foi exatamente... Eu não só disse para mim, eu disse para o Padre Alan, que estava comigo também na direção espiritual, disse para o Eric. Ele falou, cadê a sua cartinha? Falei, está escrito no coração. Meu Deus. Brinquei assim, né? Mas eu estava sentida de não ter colocado no papel as minhas intenções.
E a atmosfera é tão espiritual, de fato, a Virgem Maria nos acompanha de uma forma tão real que aquele segurança que não me conhece olhou para mim e disse: Nossa Senhora vê o que está no seu coração. Resposta de Deus para dizer assim, de fato, o que está escrito no coração, ela está lendo, ela está assumindo. Então, é assim, para lá de especial, esta certeza, não só o que eu entreguei para a Virgem Maria naquela ocasião, mas eu trouxe comigo esta verdade. Nossa Senhora vê o que está no meu coração. Então, de fato, eu fui entendendo que estar nos lugares santos é fazer uma experiência sobrenatural da graça de Deus. É diferente. Não existe nada no mundo que seja igual. Você imaginar que aquele lugar, o céu tocou a terra. Não é o mesmo lugar, não é a mesma atmosfera de jeito nenhum. O que eu acho interessante, Val, é que a peregrinação ela faz esse movimento no nosso interior. Não é somente realmente visitar os lugares, né? A experiência da peregrinação é a experiência de um retiro profundo, desde o momento que nós saímos das nossas casas até o momento que nós voltamos e que, na verdade, como diria uma peregrina que nós entrevistamos aqui no Pode Peregrinar, a experiência da peregrinação ela não termina quando acaba. Parece até ser redundante, mas ela não termina, ela continua. Porque nós saímos da peregrinação, nós retornamos às nossas casas, mas a experiência da peregrinação, ela continua. E, dizendo isso, o que mudou na vida da Valdênia pós essas peregrinações? Ai. Já que a peregrinação não acaba, porque eu lembro, logo quando você chegou da última peregrinação, estava indo lá para o Santuário do Pai das Misericórdias, indo para a missa, eu encontrei, e aí, Val, como foi a peregrinação? E você com os olhos assim, brilhando, totalmente emocionada, e você disse assim para mim, Evelyn, eu não sou de chorar, mas Lourdes foi assim uma experiência extraordinária. O que mudou na vida da Valdênia assim pós essas peregrinações? Vou contar de Lourdes, que é a mais recente, mas vou pegar um gancho, porque você tocou em algo que, inclusive, eu não que havia me esquecido, porque eu até mencionei que a Terra Santa é o meu lugar no mundo. Depois de Minas Gerais é a Terra Santa. E na Terra Santa é o Getsemane. Uau. O Getsemane. E aí eu tive 2 momentos, entre tantos das peregrinações que eu poderia narrar. Vou falar de Lourdes. Aí, ó. Mas a primeira vez que eu fui à Terra Santa, se eu não me engano, em 2013, eu fui num congresso de Pentecostes. E eu estive lá e foi uma bênção. Quando eu cheguei no Getsemane e eu pus a mão naquela pedra, onde Jesus estava ali, passou a noite. Jesus falou claramente comigo. Eu ouvi a voz de Deus. Que eu já havia renunciado, eu me emociono. Eu não sou de chorar. Lourdes me mudou, gente. Eu não posso mais usar essa expressão depois de Lourdes. Eu já havia renunciado às coisas do mundo. Porque eu já estava numa vida consagrada naquela época. Já era consagrada para sempre. Então, as coisas de pecado, aquela vida errada, eu já tinha entregado isso para Deus. Eu já tinha entregado a minha família para Deus, porque eu deixei não só o pecado, mas eu deixei para trás minha Minas Gerais e minha família está lá. Só que quando eu coloquei a mão naquela pedra, Jesus disse assim que era a hora de eu ofertar a mim mesma. Nossa. Que eu precisava, de fato, me ofertar a Deus. E eu não tinha ainda uma noção, porque você foi dizendo do que muda, né? Inclusive, esse foi um marco na minha vida que poucas vezes eu disse. Ali Deus falou ao meu coração de uma forma profunda, porque eu comecei a rebater com ele. Hoje eu te dei tudo, mas... O que mais eu tenho para dar, né? E naquele momento, meu pai ele tinha falecido há pouco tempo. E tinha acontecido coisas muito difíceis na minha vida, muito dolorosas, muitas perdas. Obviamente, na ocasião, a maior era o falecimento do meu pai.
E vez ou outra eu fazia as contas. Porque eu falava assim, como é que eu vou deixar minha mãe e meu irmão? E naquele momento, quando Deus dizia assim, agora eu preciso que você oferte a você mesma. Não é simplesmente mais uma renúncia, é a oferta de vida. Era como se Jesus falasse, não só com Pedro, né? Cadê vocês que não vão passar essa noite aqui comigo? E ali, de novo, eu renovei meu sim a Deus. Foi no Getsemane. Então, por isso, ele é o meu lugar no mundo e o meu lugar na Terra Santa. Quando me perguntaram assim, quer peregrinar? Eu falei, todas, eu quero só ir para a Terra Santa. No primeiro momento eu disse assim, você vai de novo? Por mim, todo ano, eu vou à Terra Santa todo ano, se me deixarem. Porque eu vivi essa experiência. Eu tive esse encontro com Deus, onde Deus me chamou de novo para ser toda dele. Eu entendi que não bastava simplesmente renunciar ao pecado, abrir mão da família, mas chega um momento na nossa caminhada com Deus, principalmente nós que somos consagrados, que nós precisamos nos dar por inteiro, abrir mão de si mesmo. E, para mim, foi até mais difícil que abrir mão da família e do pecado. Então, vira e mexe, eu volto no Getsemane. Então, essa experiência do Getsemane, eu carrego ela comigo. Vira e mexe, eu ponho de novo a minha mão na pedra e faço a oferta de mim mesma para Deus. Às vezes as coisas estão bem complicadas e eu digo, olha, eu me entrego novamente. Então, o que mudou foi isso. Naquele momento, eu me decidi, acima de qualquer coisa, viver a vontade de Deus e me unir a Ele, fazer esta oferta de mim mesma a Deus. Então, já tem 11 anos, porque foi no ano de 2013, maio de 2013, lá na Terra Santa. Mudou totalmente a minha vida. A minha vocação, se você pegar a Valdênia antes de 2013 para a Valdênia que é agora, eu sou outra pessoa. Eu tinha, inclusive, uma vocação medíocre. O podcast não é para isso, mas eu vou dizer. Por favor. A peregrinação me ajudou. Eu disse, né? Os lugares santos nos oferecem graças sobrenaturais e extraordinárias. Esta foi a graça que Deus me deu. Também a partir desse movimento, porque o que para mim era insuperável, que era o falecimento do meu pai, as dores que eu estava vivendo, as dificuldades próprias de uma vida consagrada, tudo isso foi ganhando um significado diferente. Eu entendi, eu uso essa expressão e me entendam. Eu fui elevada. Nossa. Eu subi num degrau na minha espiritualidade, na minha caminhada com Deus. Fantástico. Então, por isso eu amo a Terra Santa e por isso Getsemane é o meu lugar. Aquela pedra, de fato, marcou a minha vida. Chorei horrores. Enfim, aí você disse de Lourdes. Isso. Lourdes, além de ter me tornado uma pessoa chorona... Você veio até de Lourdes hoje. Eu vim de Lourdes, gente. Peguei essa camiseta porque essa precisava demonstrar essa nova experiência que eu vivi. Olha aí. Eu conheci a Fátima, olha lá, gente. Gente, isso é uma simplicidade, mas, ao mesmo tempo, a frase é um lugar comum, mas é surreal. É extraordinário. Essa semana eu ainda partilhei com uma das minhas irmãs da Casa Comunitária. Falei, Lourdes colocou à minha disposição de sacrifício por amor a Deus num patamar também que eu vou te contar. Mas Lourdes era o final da peregrinação dos Santuários Marianos. Gente, essa peregrinação, ela é para mudar o rumo da vida e da história. É verdade. Eu fui visitada por Lourdes, por Lourdes, né? Por Nossa Senhora de Lourdes, em Lourdes. A sensação que, inclusive, eu vou dizer, às vezes eu tinha até medo, que eu fechava o olho e falava, eu vou ver a Virgem Maria. Eu falei, mas quem sou eu? Desculpa, Bernadette. Porque a presença dela é tão real que você dobra a esquina, você acha que vai ver Nossa Senhora. É muito forte. É um negócio assim espetacular e, ao mesmo tempo, simples. A cidade exala a espiritualidade, exala o silêncio, te põe numa atmosfera de oração. E aí, o que eu vivi em Lourdes? Gente, acreditem se quiser. Eu tenho memória ruim, mas essa foi uma das piores, porque, assim, me faltou
no momento de que a minha paróquia de origem é de Santa Bernadette. Uau! Eu nasci, cresci numa paróquia que era uma comunidade que meu pai ajudou a construir, desde comprar o terreno e cotar a areia. Eu me lembro do meu pai indo buscar areia para fazer toda a construção da paróquia, hoje que é a paróquia de Santa Bernadette. Então, assim, o canto, o hino, era que eu cresci coroando Nossa Senhora de Lourdes, né? Mês de maio já é, não sei se nos outros lugares do Brasil é assim, no Nordeste tem, mas em Minas a gente tem a coroação de Nossa Senhora, né? O mês de maio todinho. Tá? Então, todo mês de maio era assim, coroava, enfim. Foi a minha infância. Quando eu cheguei em Lourdes, me perguntaram assim, Val, vamos cantar um hino para Nossa Senhora? Gente, eu não lembrava de nenhum assim de Lourdes. Eu falei, não conheço hino de Lourdes. Vou procurar na internet, não me vi. Cantei outra, que era da Imaculada, porque lá ela se identificou como Imaculada Conceição e tal. Mas quando eu ouvi aquele hino, eu chorei, eu chorei, eu chorei. E daí em diante, a Virgem Maria foi visitando a minha história. A cura que eu vivi em Lourdes, a Virgem Maria, ela foi me lembrando coisas da minha infância. Minha casa em Minas. Eu e meu pai, eu e minha mãe, meus pais são falecidos. Eu vou chorar de novo, tá vendo? Outra coisa que mudou, virei chorona. Meus pais são falecidos. E até mesmo esse processo, assim, sabe? De colocar mais cura em toda a questão da orfandade, porque é um testemunho, eu sei, mas eu sempre não é legal, né? Tipo, nossa, eu não tenho nem pai nem mãe, que legal. Não é. Mas, ao mesmo tempo, de perceber a maternidade de Nossa Senhora, gente, eu nunca tinha vivido isso antes. E Nossa Senhora, ela foi entrando na minha vida de uma maneira assim, sem que eu percebesse. Para Lourdes eram outras intenções. Eu lembro que em Fátima já tinha isso no coração. E aí, eu tinha outras coisas que eu queria pedir no Santuário de Lourdes. Eu não pedi nada do que eu tinha em mente. Era assim, andando na rua, eu olhava para um objeto, para uma coisa, me arremetia a uma situação. Nossa. E aí, ali, Nossa Senhora trazia literalmente a luz. A minha vida foi iluminada em Lourdes. Fantástico. Ela trazia luz. Eram aquelas situações que eu pensava assim, não é possível. Então, era isso. Nossa! Coisas assim que aparentemente estavam tão claras, mas que eu não conseguia interpretar, que eu não conseguia entender. E a Virgem Maria, ela foi iluminando a minha história, tanto no passado, quanto no presente, e inclusive coisas do futuro. Coisas assim que eu olhava e falava, nossa, então eu já sei onde é que vai desembocar esse trem aqui. E era a Virgem Maria, assim, conduzindo a minha vida. E não eram coisas assim, vou rezar o rosário e pedindo que a Virgem Maria faça isso. E um parênteses aqui. Eu sou uma pessoa extremamente mariana, aprendi com a minha mãe. Eu sou Valdênia Aparecida, consagrada a Nossa Senhora. Eu rezo o rosário todos os dias. Eu vim para cá, eu já rezei o rosário. Então, mesmo na peregrinação, eu rezava o rosário antes de sair para a peregrinação. Se nós vamos sair às 7, eu já calculava quanto tempo eu gasto para rezar o rosário. Eu levantava, rezava o rosário, me arrumava, descia, tomava café. Então, assim, o rosário já faz parte da minha espiritualidade. Eu rezo todos os dias. Eu não saio de casa sem rezar o rosário. Então, não foi uma experiência de alguém que não tem contato com Nossa Senhora, que não reza. Não, mas foi um carinho da Virgem Maria para a minha vida nessa peregrinação. E, mais uma vez, eu fui elevada. A minha espiritualidade, a minha experiência com Deus, mais uma vez eu fui elevada. Coisas que me aprisionavam
Ou coisas que, para mim, às vezes, eu falava, isso aqui eu não quero deixar, isso aqui é meio... Coisas que eu achava difícil. Tudo foi mudando, foi mudando. Nossa Senhora me tomou pela mão e foi me orientando. Então, em Lourdes, se eu puder resumir numa expressão, mas eu repito, nada do que eu vivi nessa peregrinação cabe nas palavras, em nenhuma delas. Mas eu diria que a minha vida foi iluminada pela Virgem Maria. Tanto é, coisas engraçadas agora para parar de chorar e recuperar. Eu sinto muito frio. Eu sou uma pessoa, gente, que sente frio, pelo amor de Deus. Eu durmo de meia no pé o ano inteiro, Brasil. Então, eu sou dessas, da cobertinha, da meia no pé. Então, pensa que ela não nevou na cidade, mas na região ali, né? Obrigada. Na região, nevou. Os peregrinos encantados. Gente, pensa os peregrinos se jogando em cima dos carros, porque os carros que vinham... Eu vou chamar de zona rural, mas eu não sei exatamente. Mas da montanha ali, a gente via a montanha toda coberta de neve, os carros que vinham dali cobertos de neve. Então, os peregrinos se jogavam no capô do carro, assim, gente, para poder pegar a neve, tocar neve, não sei o quê e tal. E aquele frio e aquela chuva. O meu dedo do pé, sem exagero, foi se recuperar agora, quase um mês depois da peregrinação. Porque eu perdi, de fato, o movimento. Assim, o dedo ficou tão enrijecido, porque eu sinto muito frio. Então, essa é a foto da cena, né? Os peregrinos todos passando a neve de mão em mão, literalmente brincando, fazendo bonecos de neve. Mas perceba que a gente está com sombrinha, porque, de fato, choveu bastante. Só que, assim, nada é empecilho. E o bonito é que nós somos tão atraídos. E, assim, nessa peregrinação tinha pessoas de todas as idades. Tinham crianças, tinham os idosos. Legal. E todos nós ali vivendo essa experiência. Mas, como eu dizia, ao longo do dia, ficávamos aí conhecendo o santuário, rezando, fazendo essa experiência. Mas, à noite, eu voltava, porque eu me sentia atraída por Nossa Senhora. Um frio de -4, com sensação de -8. Eu, assim, toda encapuzada. Essa é uma das cenas. A gente pegou chuva à noite chovia muito mais. Mas essa de amarelo, inclusive, sou eu. Eu rasguei. Essa foi a primeira capa de chuva, inclusive, mais uma, para rir um pouco, né, gente? Já chorei bastante. Eu enchi de tanta roupa, Evelyn, tanta, que quando eu fui vestir a capa, eu rasguei a capa de chuva já no primeiro dia. Então, eu fiquei com ela ainda rasgada. No outro dia, eu tive que comprar outra, porque de tanta blusa de frio que eu fui colocando. Mas o frio, a chuva, a neve, nada se compara à experiência. Eu fui entendendo que, de fato, para fazer uma experiência de Deus, vale a pena todo o sacrifício. Olha só. E a peregrinação, ela foi me ajudando a entender e aplicar isso também na minha vida. Por isso que eu disse com as meninas da minha casa, falei assim, pronto, minha experiência em Lourdes elevou ao patamar muito alto agora, o nível de sacrifício, porque, peraí, é para Deus, é uma experiência com Deus. Então, vale a pena o sacrifício. A gente enfrenta a chuva, enfrenta a neve, o cansaço e por aí vai. Isso é um pouco das minhas inúmeras experiências na peregrinação. Val, queria ficar com você aqui, assim, umas 4 horas. Nossa Senhora, eu só não chorei porque eu sou gente grande. Mas, para irmos encerrando, para ficar com esse gostinho de quero mais, gente, vocês concordam comigo que tem que ter o segundo Pode Peregrinar com a Val? Porque um só não foi o suficiente, gente. Tem que ter outro. Inclusive, você que está nos assistindo, já se inscreve no nosso canal, já deixa o seu like. Você que peregrinou com a Val, deixa aí o seu comentário dessa experiência. Ou você que também fez essa experiência no Getsemane. É muito interessante como muita gente que nós estamos trazendo aqui no Pode Peregrinar, todos dizem a mesma coisa. Nossa, mas o Getsemane, essa experiência, mas
A verdade é que cada peregrinação ela traz uma experiência única na vida de cada peregrino. E se você fez uma experiência também numa peregrinação, coloque aí nos comentários, porque, de fato, os comentários podem também evangelizar. Muitos vídeos eu já assisti, quando eu vi aquele comentáriozinho assim, nossa, que forte, que interessante. Então, você pode também dar o seu testemunho aqui embaixo nos comentários. Mas não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê esse joinha aí maravilhoso. Rapidinho, olha, não vai custar nada para você. Mas vai incentivar esse conteúdo a chegar em muitas outras pessoas. Val, falando em peregrinos... Falando dessa experiência de peregrinação, uma das experiências muito fortes que nós temos é com os peregrinos. São pessoas que, diversos lugares do país, que Deus une, né, o propósito de ir numa peregrinação. E qual é a sua experiência? Qual a sua experiência com os peregrinos e até mesmo pós-peregrinação, nos grupos do WhatsApp? Porque se torna uma família, né, Val? Com certeza. A resenha continua. Inclusive, esses dias, eu recebi um memezinho e aí eu marquei alguns peregrinos, porque eles falaram que eu não levei uma mala, que eu levei um container nesta última peregrinação, porque eu estava com tanto medo de passar frio, que eu enchi mesmo a mala de blusa. Não precisava de tudo isso, não, gente. Agora já estou mais por dentro. Mas a gente se torna família. Olha só, esses aqui são alguns dos nossos. Aí é em Lourdes. Essa foi a última peregrinação, Foi a né? última peregrinação, graças a Deus. A mais recente, né? Deste ano de 2024. Um abraço para todos eles. Não saí dos grupos e todos nós permanecemos nos grupos. Fantástico. Então, a gente conversa, a gente se recorda. Agora há pouco, fez um ano da peregrinação na Terra Santa. Então, foi com um grupo maravilhoso, o pessoal do Grupo Tenda, um grupo de casais. E então, nós fomos mandando as fotos, nos recordamos, inclusive rezamos para que nós possamos voltar o quanto antes à Terra Santa. Então, a gente se torna muito família. Então, é aniversário. E os que moram perto, e as confraternizações que acontecem, né? Ou de estado para outro. Porque, assim, é tão família que... uma pessoa que é do Rio de Janeiro, outra que é de São Paulo. Não, vou visitar, vou levar minha família. E a gente vai crescendo juntos, né? Como filhos de Deus, assim. É uma experiência ímpar, no sentido de fraternidade, porque nós vamos vencendo muitos receios de confiar nas pessoas, de fazer amizade, de criar novos laços. Já no início, viu? Já no aeroporto já começa a fazer aquela confraternização e os laços, eles perduram e perduram e perduram. Inclusive, tem um padre que eu o considero amigo, Padre Elson, da minha peregrinação de 2013. Uau. E nós temos contato até hoje. Ele vem me visitar a Canção Nova. Padre Elson, um abraço para o senhor. Uma amiga portuguesa, eu não a encontrei nesta dos Santuários Marianos, mas eu a conheci numa peregrinação. Ela é de Portugal e nós temos contato até hoje. Nós, mais de 10 anos passaram e nós seguimos em frente nesta fraternidade. Então, também tem esse ambiente de família, não é? E outra... Principalmente para quem tem receio, for sozinha. Não tem ninguém, não tem uma amiga. Meu esposo não vai, meu filho não quer ir, minha tia, minha prima, minha irmã. Fica tranquilo, você que está aí com essa dúvida. Porque conheci tantos, e esses que eu mencionei, entre aspas, foram sozinhos. Mas, de fato, desde o momento que se inscreveram na peregrinação, eram muito bem acompanhados. Se torna uma família, cada um cuidando um do outro, isso é peregrinação, gente. Isso, de fato, é mais que uma viagem, é um encontro com Deus, justamente porque a experiência não passa apenas na visita aos lugares, mas a peregrinação acontece também nesse relacionamento que nós vamos criando com pessoas que, se não fosse uma peregrinação, jamais conheceríamos. Verdade. Deixa eu só ressaltar uma coisa, Evelyn, desculpa te interromper, mas... eu contei a minha experiência. E você falando, nós somos família, eu fui me recordando e fui ouvindo os meus amigos peregrinos. Porque a gente sempre, no final, abre espaço para que eles também possam testemunhar. Sim. Gente, é neste nível. Todos que estão de coração aberto fazem essa experiência
sobrenatural e Fantástico. extraordinária da graça de Deus. Então, a graça perpassa para todos, e aí depois, no momento de confraternização, a gente começa a contar e a testemunhar de tudo isso, né? Quem sabe se um dos seus peregrinos não vai estar aqui também sendo entrevistado. Ó, Olha, que legal. vamos combinar. Quem é peregrino que já viajou com a Valdênia como diretora espiritual, já coloca o nome aqui, que nossa produção vai entrar em contato para você vir aqui dar o seu testemunho, assim como a Val deu para nós hoje aqui, esse testemunho maravilhoso da peregrinação. Quem sabe se não é você mesmo, que vai estar aqui também no Pode Peregrinar, porque você já sabe, todo mundo pode sim peregrinar. Gente, esse foi o podcast dessa semana, o Pode Peregrinar dessa semana. E que podcast! Eu acho que, mais do que nunca, você tem que compartilhar esse conteúdo, você tem que compartilhar esse testemunho, esse episódio, porque foi incrível, não foi, gente? Foi maravilhoso. Então, Val, muito obrigado. Queria ficar aqui realmente para lá de 4 horas para escutar, assim, porque, de fato, enriquece. Eu, como missionária da Obra de Maria, que tem esse carisma com as peregrinações, isso dá ânimo, porque dá sentido. De fato, que todas as lutas, porque as pessoas só vão peregrinar, né? Elas não conhecem todos os bastidores que é para uma peregrinação acontecer. Existem as batalhas espirituais, existem toda a questão da logística, que às vezes está tudo certo e atrasa um voo e vai para um lado, vai para o outro. Mas é muito bom saber que tudo isso tem um sentido maior, que de fato é a evangelização. E que bom que não alcança só os peregrinos, mas nós que vamos na equipe de trabalho. É verdade. Que bom que te alcançou e que venham muitas outras peregrinações. Ai, assim seja. Eu queria dizer uma coisa. Primeiro, minha gratidão à Obra de Maria. Porque, como eu disse, é para todos. Então, mesmo nós que já temos uma caminhada de fé, como eu mencionei, Padre Els, quantos sacerdotes que viajam conosco e que fazem essa experiência? Pessoas de dentro da igreja que fazem essa experiência. Mas é ter um coração aberto e a graça de Deus vai acontecendo. Mas eu queria dizer que eu sinto no meu coração que a peregrinação ela é um convite de Deus. Então, as pessoas precisam entender isso, porque às vezes a gente fica com um pouco de preconceito. Deixe Deus falar ao seu coração, porque se Ele quer, Ele mesmo providencia. Sabemos de pessoas com muitos recursos e que podem ir e que viajam para fora do Brasil semanalmente. Mas quando é convite de Deus, Ele dá os meios. Então, você que tem esse desejo, Deus está chamando você, não olhe o seu recurso financeiro agora. Ore e veja se é vontade de Deus. Ele vai dar a inspiração, os recursos. E aí eu vou dizer, pode peregrinar. Um abraço, gente. Um abraço no coração. Deus abençoe e até o próximo Pode Peregrinar. Obrigado, Val. Deus abençoe.